Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Cadê meu celular? Eu vou ligar. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas lindas! Esse é o podcast Pílulas Feministas. E para quem não me conhece, sou Nina Caetano e coordeno Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas aqui de Ouro Preto, em Minas Gerais. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema tão importante quanto o invisibilizado, inclusive dentro das pautas e movimentos LGBTI+, a experiência lésbica e a lesbofobia. E escolhemos essa data para tratar deste tema porque estamos na Semana da Visibilidade Lésbica e nós, do Ninféias, consideramos extremamente importante contribuir para dar relevância à existência de mulheres que amam outras mulheres. A força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, sapatona. Então, além do episódio de hoje, se preparem, porque teremos também um podcast especial no sábado. Fiquem de ouvido em pé. Hoje, vamos focar principalmente na discussão sobre a estigmatização, o preconceito, as opressões e as violências sofridas por mulheres lésbicas, considerando tanto os espaços sociais quanto o ambiente universitário, onde o Ninféias se localiza. E para tratar deste tema conosco, convidamos a mestra em educação Amanda Pedroso, que estudou, como tema da sua pesquisa de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto, a lesbofobia no ensino superior, expressões e possibilidades de enfrentamento. Bem-vinda, Amanda! Olá, Nina. Olá a todos e todas que acompanham o Ninféias. Eu fico muito grata pelo convite e feliz de poder contribuir com esse debate que é tão relevante para essas mulheres e para a educação. Eu queria também aproveitar esse espaço para agradecer a colaboração que eu tive dos projetos do PIDIC e UFOP e das 3 mulheres lésbicas e bissexuais da graduação da UFOP, que me auxiliaram na construção da minha pesquisa, até porque sem essa colaboração ela não teria se concretizado, né? Maravilhoso. O PIDIC, inclusive, é um edital muito importante dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, porque tem pensado justamente em ações, de enfrentamento às discriminações sofridas por estudantes. Aprofundando nas questões da sua pesquisa, Amanda, eu queria começar te perguntando: podemos considerar a mulher lésbica como um dos segmentos mais invisibilizados do movimento LGBTI+? Eu também gostaria de saber como essa invisibilidade se expressa tanto socialmente como no ambiente universitário. Bom, Nina, eu acho que dentro do movimento LGBTI+, as pautas elas são diversas. Cada sujeito dentro do movimento, ele vivencia sua existência de um modo que é muito singular. Claro que algumas demandas elas têm mais visibilidade social que outras, né? No caso da mulher lésbica, nós podemos pensar que o processo discriminatório que ela vivencia, ele se constrói como um novo fenômeno. Ela sofre uma discriminação que, por ser mulher e por ser lésbica. E isso sem contar com outros marcadores sociais da diferença, como o de raça, o de classe, o de território. A mulher negra periférica lésbica, por exemplo, ela vivencia uma existência que ora se assemelha, ora diverge de outras mulheres lésbicas. Então, para falar de invisibilidade, é preciso que se considere essas intersecções, esses marcadores que constroem as vivências que são muito únicas. E aí não é à toa que o movimento ele se subdivide, porque, por exemplo, falar do conceito de homofobia não dá conta de falar da discriminação sofrida pelas lésbicas. Da mesma forma que não dá conta de falar da violência que pessoas trans vivenciam cotidianamente. No meu trabalho, eu utilizo o conceito de lesbofobia, por esse motivo e por outros, como um modo também de visibilizar as existências lésbicas e as suas especificidades, para dar conta de um fenômeno que trata da sexualidade de uma mulher que por si só já é invisibilizada, que é subalternizada, que é colocada no campo do impensável quando não envolve um homem nessa relação. Então, por diversas especificidades, ela demanda um espaço de debate que é único. Tem até a questão do fetiche, da sexualidade lésbica. Exatamente. Que é essa coisa que você fala aí, do apagamento da sexualidade no sentido, como se ela não existisse sem um homem e existisse em função dele, Então, se duas mulheres estão juntas, é para o desejo masculino, Exatamente. Que é um ato lesbofóbico também, Quando a relação ela não envolve o homem, é como se estivesse faltando alguma coisa ali, Então, é por isso que é colocada nesse campo do impensável. Sobre as expressões dessa invisibilidade, algo que ficou muito, muito evidente para mim logo no início da minha pesquisa e também me motivou a me aprofundar mais nesse tema foi o número bastante diminuto de produções que envolvessem o debate das lesbianidades e da educação.
Então não é que não existam produções lésbicas, né? Existem. É que se comparado à centralidade que outras categorias sexuais têm na academia, o número de produções é bem menor. E aí, se colocado esse tema dentro do espaço educacional, é menor ainda. E aí eu acho importante levantar esse tipo de dado, porque as invisibilidades ocorrem em diversos espaços e elas se expressam de muitos modos também. Na universidade, a própria inferiorização da mulher, o descrédito da mulher na ciência, nos cargos de poder. E aí, mais pontualmente, sobre a invisibilização das lesbianidades, nós podemos pensar sobre o apagamento desse tema nas escolas, nas mídias. E aí, quando esse tema é colocado em evidência, ainda é tratado com muito estereótipo, eles não trazem o debate de forma reflexiva ou como modo de enfrentamento da lesbofobia. Então, quantas mulheres se privam de viver a sexualidade livremente com medo do julgamento da violência, né? Em muitos espaços, esse tema ainda é um tabu. Então, ele é carregado de discurso de ódio, de intolerância, que colocam esses sujeitos como pecadores ou desviantes, ou coloca como se fossem desgostosos com a própria sexualidade, ou então como uma fase, logo vai passar. E aí eu acredito que visibilizar esse debate e promover uma escuta e principalmente dialogar, trocar, isso auxilia na construção de espaços que podem ser mais plurais, mais democráticos, o que consequentemente também auxilia a enfrentar as discriminações e a construir novos discursos, né? Nossa, é importante demais isso que você falou. Amanda, durante a sua fala você mencionou o termo existência lésbica e na sua pesquisa você trata também da heterossexualidade compulsória, né? Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente do que se trata. Então, né, pode ser... São palavras difíceis, né? Que às vezes as pessoas desconhecem. E aí eu até gosto de falar em existências no plural, né? Eu acho que na pesquisa isso vem de um modo muito evidente até. Lá eu escuto a narrativa de 3 mulheres lésbicas e bissexuais e elas dizem de suas existências de um modo que é muito particular. Claro que em alguns momentos as histórias elas se repetem, em algumas situações como os medos, as angústias, os prazeres, eles parecem ser semelhantes, mas únicas em si. Porque cada uma delas vivencia a sua sexualidade de um jeito que é só delas. E aí esse conceito de existência lésbica, ele é discutido pela Adrienne Rich, que é feminista, lésbica, escritora, e é uma autora que eu utilizei bastante no meu trabalho. Eu, inclusive, baixei os textos dela quando eu vi suas referências, já comecei a ler. Ela é ótima, né? Ela discute várias coisas assim que quase que explodem a cabeça da gente. Sim. E aí ela traz essa questão, né? O que é a existência lésbica? O que é a mulher lésbica, né? Então são mulheres que amam mulheres e mais. É um corpo político, é identitário, que vai contra o patriarcado, é a mulher que escapa a essa dominação masculina e ao regime heterossexual. E aí, voltando ao plural que eu utilizei no início da minha fala, e já respondendo sobre o que é a heterossexualidade compulsória, escapar dessa dominação masculina é também escapar da naturalização da heterossexualidade compulsória. Nesse regime, se presume que naturalmente todas as pessoas são heterossexuais. E aqueles que não se adequam a esse regime são desviantes, estão errados ou precisam se encaixar para serem aceitos, reconhecidos, humanizados, terem acesso a direitos que é comum de todos, né? Entre outras coisas. E aí a lesbianidade, ela vem questionar essa naturalização. Ela indica uma valorização de outros modelos de amor que não o heterossexual. A própria existência lésbica dessa mulher é um ato de resistência, porque indica um novo jeito de ser, de se organizar, de ser lésbica. Então é uma resistência que é contínua, de recusa a essa mentira que é construída acerca de uma normalidade, de um único jeito de viver a sexualidade. E é importante também pensar que essa ideia compulsória de ideal heterossexual, que coloca a mulher lésbica como uma falha, atrelada ao sistema heteronormativo, e agora eu vou explicar de um jeito bem simples o que é sistema heteronormativo, que é uma crença em que há um alinhamento entre o sexo, o gênero e a sexualidade. Então o ser humano ele nasce com um sexo determinado, e aí é o homem ou a mulher, que vai indicar um de 2 gêneros possíveis, feminino ou masculino. Aqui nós também já vemos o binarismo de gênero, né? Que vai conduzir a uma única forma de desejo, que é o desejo do sexo oposto ao seu. Que é o que a gente tem visto muito marcado agora, inclusive nos discursos, né? Evangélicos que têm tomado conta da política, né? Da discussão de direitos dentro do Congresso, né? Justamente essa ideia do que é natural. Natural é homem e mulher, né? E aí dentro disso essa ideia de além de ser homem, o
homem é o que gosta de mulher, né? E mulher é o que gosta de homem. Exato. Marcando outras relações, então, dentro desse campo que você colocou, né? Como anormais, como desviantes e tudo. Mas preocupa, né? Porque é um discurso que ele se coloca de maneira muito forte, se coloca muito forte, inclusive, em instâncias de decisão, né? De decisão política. Então, esse é um discurso que ele é, né, biologizante. E aí, ele enquadra as pessoas, né? Cada um no seu quadradinho e não pode sair dele. Senão você não é normal, senão vai ser excluído, vai ser classificado. E aí, é importante pensar também que essa compulsoriedade atrelada a esse sistema heteronormativo que eu expliquei, nos diz como que a gente deve organizar nossas vidas, né? De acordo com esse regime que é heterossexual. Então, sendo hétero ou não, você até pode ser lésbica, mas não vai transgredir o universo masculino. Até pode ser lésbica, mas deixa a sua sexualidade ali no campo do privado, lá dentro da sua casa, não precisa trazer para o público. Se esfregar na cara das pessoas, de respeitar a sua avó, né? Tratado um pouco Exato. dessa maneira, né? Então é como se a pessoa tivesse que viver dentro da casa dela, colocar a sexualidade dela dentro da casinha dela e só. Não pode viver livremente em público e nem viver a sua existência como qualquer outra pessoa pode, né? Continuando. Entre outras coisas, ele é um regime que, além de organizar a vida das pessoas, ele dita o que é errado ou não, o que pode ou não, e aí é bem opressor. Ele demanda de um investimento que é contínuo, que é repetitivo, ele se massifica na sociedade, ele se impregna nos discursos e ele é reforçado cada vez que se apaga, silencia e subalterniza outras formas de existência. Foi muito interessante você colocar isso, Amanda, porque em geral a gente pensa que a lesbofobia, né, ela se manifesta somente como ato violento, né? A gente tende a considerar isso que a gente... fobia, homofobia, lesbofobia, como a violência sempre como a pancadaria, né, o espancamento, algo nesse sentido. E aí você está falando, né, de vários modos como a lesbofobia se manifesta. A gente pode pensar, então, que existem diferentes graus de atos lesbofóbicos? Então, a lesbofobia, ela se configura como os atos discriminatórios contra a mulher lésbica, e aí sim, nós podemos pensar em graus de complexidade desses atos. Muitos deles, eles se manifestam de forma velada no dia a dia, então é muito naturalizado, quase que passa desapercebido. E outros de modo mais violento e até fatais. É importante dizer que a lesbofobia, ela não é só a violência verbal ou física contra a lésbica. Ela está nos olhares de estranhamento, no não reconhecimento desse sujeito, desse modo de viver a sexualidade. Então, é o não reconhecimento de tudo isso, no apagamento do próprio preconceito, como, eu não sou lesbofóbica, eu tenho amigas lésbicas, ou isso foi só uma piada, é uma brincadeira, ou é mimimi, ou não fica se mostrando muito, eu tô só cuidando de você e da sua segurança, como se essa mulher tivesse que se privar de certas coisas para se sentir segura, ou não viver plenamente, ou ter que se esconder, né? Na minha dissertação, as mulheres, elas relataram desde os olhares de estranhamento ao utilizar alguns espaços da universidade, outras situações de constrangimento em festas universitárias, problemas de moradia em repúblicas estudantis, até a privação de utilizar alguns desses espaços, né? E aí, para entender melhor, eu vou exemplificar algumas dessas cenas. E aí, em uma das narrativas, foi relatado o constrangimento que é causado por esses olhares de questionamento, de estranhamento. E isso não só coloca essa universitária num lugar de não pertencimento nesse espaço, como também questiona a sua existência. E aí você pensa, de que jeito isso, né? No relato, essa graduanda lésbica, ela discute que ao não performar a feminilidade, por ter o cabelo curto, não usar roupas femininas e todas aquelas atribuições que a sociedade impõe para a mulher, né? Então, mesmo quando ela está sozinha andando pela universidade, ela já desperta esses olhares, como se o gênero denunciasse a sexualidade. E isso já é carregado de preconceito. Ainda que a mulher não seja lésbica, ao transitar no universo masculino, logo a associam à lesbianidade. E aí, para além disso, também foi relatado esse mesmo estranhamento quando ela entra nos banheiros femininos, que tem maior movimento na universidade. Os olhares de questionamento é como se dissessem que ali não é o lugar dela, a olham como se ela fosse um homem no lugar errado. Isso causa tanto constrangimento que ela acabou buscando outros banheiros, né, de menos movimento, ou os que estão mais longe nos departamentos. E é importante falar sobre isso porque ela é privada de usar um espaço que é comum, que não deveria levantar esse estranhamento. E mais ainda, me faz refletir sobre que mulher pode usar esse
espaço. O que é ser mulher, né? Uma outra situação é em relação às festas universitárias. Uma delas narrou uma cena em que ela estava acompanhada de uma outra mulher e do nada aparece um cara perguntando se ele pode participar. Isso não é só extremamente invasivo, desrespeitoso com essa relação, como também localiza esse relacionamento no campo do impensável. Como se toda relação erótica afetiva necessitasse de um homem para ser validada, para ser real, para ser respeitada, para ser prazerosa. E aí É aquilo que a gente comentou do fetiche, né? Isso daí é extremamente. Agora, isso que você trouxe da questão da mulher, né? O que é ser mulher, é muito interessante porque existe algo que se instala aí, né? Nessa coisa da performance do feminino, que também pensa a sexualidade muito a partir desse binarismo e muito relacionando o comportamento de gênero à orientação, que foi o que você levantou, né? Então, ser homem é gostar de mulher, ser mulher é gostar de homem. E ser mulher e gostar de homem é parecer de determinada maneira, que agrada, teoricamente, aos homens. Então, existe uma moldagem também do feminino, né, em torno do prazer masculino e do desejo masculino, que também passa pela performance, né, assim, de um certo modo de ser. E aí, a mulher lésbica, ela acaba ferindo toda essa construção que é o que você chamou lá da questão da dominação masculina, né, de fugir da dominação masculina. Porque muitas vezes, inclusive, ela escapa dessa performance. É claro que tem mulheres que escapam dessa performance e não são lésbicas. E tem mulheres lésbicas que não escapam dessa performance, né? Assim, que vivenciam a sua feminilidade e lidam com a performance de feminino, né? Tanto que as pessoas falam, nossa, mas você nem parece lésbica, né? Também para essas que performam feminino. E aí essa questão que você falou é sistema heteronormativo, né? E ele demanda mesmo muito investimento, até das pessoas que são heterossexuais. Ela vai ter que caber naquele sistema ali, porque senão, ainda que ela seja hétero, se ela transitar nos gêneros, nessas atribuições de gênero, ela também pode ser colocada como uma pessoa desviante, ainda que não seja. Ou ainda que não seja desviante em termos de orientação, Exato. Né? Mas talvez seja desviante em termos de norma de comportamento. Isso. Né? Há diversas outras situações que nós podemos continuar a conversar aqui, né? Mas só para fechar a ideia de grau de complexidade, é importante também dizer que a lesbofobia ela é violenta e ponto. Nas pequenas situações do cotidiano e naquelas que infelizmente matam muitas mulheres. A mulher lésbica que performa a feminilidade é questionada toda vez que fica com uma mulher ou quando insistentemente invalidam suas relações do tipo, ué, mas você nem parece lésbica, também sofre violência. Isso que a gente acabou de falar agora, né? Exato. E aquelas caminhoneiras, sapatão, quando são taxadas de homem ou que dizem que elas querem ser homens. Isso também não é menos violento. A lesbofobia é um dispositivo da heteronormatividade e ela é reforçada a cada pequeno gesto desse tipo. Gesto que devemos desconstruir todos os dias, a todo momento, e é preciso desnaturalizar os discursos que classificam e excluem esses sujeitos. E além desses pequenos gestos cotidianos, né, Amanda, que você menciona aí, a gente tem graus de violência bem expressivos, né? Quando você fala, por exemplo, dessa coisa da mulher caminhoneira, né, a típica sapatão, que é entendida como alguém que quer ser homem, muitas vezes é o início de algo que vai acabar no espancamento, né? Ah, você quer ser homem, você vai apanhar como homem. É muito comum os homens agredirem mulheres lésbicas masculinizadas falando isso. É como o assassinato, que muitas vezes isso culmina também em assassinato das mulheres lésbicas. Tanto quanto uma outra coisa que é uma violência também, me parece uma violência associada também a essa condição, né, a essa vivência, que é o estupro corretivo, né? Para complementar, muito se diz também que em muitas agressões as mulheres escutam, você vai aprender a virar mulher, ou estava te faltando um homem. Então sim, o estupro corretivo ele é extremamente violento, e aí podemos pensar de diversas formas, né, do quanto que ele é violento, e ele tem uma característica de tentar corrigir o comportamento sexual da vítima, né? Como se o estupro fosse curar alguma doença ou fosse corrigir alguma falha, nesse caso a lesbianidade. E aí mais uma vez se nota a relação entre mulheres sendo colocada como inadmissível. Essa violência ela tenta controlar esse corpo, disciplinar de acordo com o sistema heteronormativo. Já sobre os assassinatos, não tem como não falar do dossiê sobre lesbocídio no Brasil. No meu trabalho eu trago alguns dados sobre isso e são assustadores. Há uma crescente na violência, os números eles só aumentam. E ainda é preciso considerar que muitas mortes
acabam não sendo contabilizadas como lesbocídio. Então, muita morte acontece, né? E elas não entram na conta desse lesbocídio. Para fim de saber de alguns dados, o dossiê ele trata do ano de 2014 até 2017. E aí, desse primeiro ano de 2014 até o último de 2017, há uma crescente de 237% de mortes de lésbicas. E aí, 83% dos assassinos são do sexo masculino e 17% do sexo feminino, que também é um dado alarmante. Nossa, uma porcentagem alta, né, de mulheres bem alta. matando mulheres. Para quem se interessa por dados como este, o Grupo Gay da Bahia também sempre atualiza os dados da violência LGBTfóbica e traz também alguns dados com a intersecção de raça, de classe, se o assassino era conhecido da vítima. E aí é importante pensar nesses elementos porque eles retratam os cenários sociais, a violência cotidiana e a necessidade de políticas que deem conta disso. Sim, eu achei importantíssimo tocar nesse assunto, né, embora ele seja difícil, doloroso, justamente, né, em função da necessidade muito urgente de pensar políticas públicas que garantam a existência e os direitos das mulheres lésbicas. E também porque eu achei um avanço a produção desse dossiê, e parece que é o primeiro estudo desse porte, né, Amanda, que aborda a violência lesbofóbica. Enfim, muito importante ter você aqui hoje. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, mas antes de encerrar, eu gostaria de saber se você quer dizer mais alguma coisa para quem está nos ouvindo. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar desse trabalho que me ensinou muito e aproveitar que é o mês da visibilidade lésbica para divulgar algumas redes que me auxiliaram a compreender melhor esse debate. E aí um deles é o Flores Raras. Lá tem uma nuvem sapatão em que são divulgadas as produções de pesquisadoras lésbicas e ele é uma iniciativa da UFJF. Tem também o site Lésbicas que Pesquisam, também com produções acadêmicas, e por fim a Rede Lésbica Brasil, também com a mesma iniciativa de promover o debate e divulgar ações políticas e de produção das lesbianidades. Então, pesquisadoras lésbicas produzindo material para as lésbicas, né? O que é muito importante, dar visibilidade para esses trabalhos. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigada. Para quem está ouvindo a gente, está na descrição do podcast, né? Os links para vocês poderem acessar esses sites que a Amanda está aqui, né? Sugerindo, indicando para a gente. Eu agradeço muito essa conversa maravilhosa, Amanda. Creio que ajudou a tirar muitas dúvidas e eu tenho certeza que também ajudou muitas pessoas a repensar os seus preconceitos. Bom, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Quero agradecer também demais quem nos escutou até agora. Continue nos acompanhando, se inscreva nos nossos canais, ouça os outros episódios da série Pílulas Feministas e para quem pode, fique em casa, se cuide. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. A força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, a força da mulher sapatona, sapatona. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.